Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Marcelo Queiroz. Hoje fazer uma divisão e, claro, mostrar aqui para você o passo a passo, como deve ser feito, tudo certinho, escolha de quadro certo, todo o procedimento que tem que ser feito para a sua divisão dar certo. Essa é um tipo de divisão que qualquer um pode fazer, desde que siga o que eu vou estar mostrando. E não tem segredo, não precisa ter medo de fazer divisões, porque o apicultor ele tem que aprender a fazer divisão, porque não dá para ficar trabalhando apenas com captura, resgate. E no caso de produção de rainha, que também é muito interessante, só se justifica para quem tem muitas caixas, acima de pelo menos 50, 100 caixas. Mas divisão dá para se virar muito bem. Nas divisões você pode desdobrar, fazer divisão sucessiva, e isso eu vou estar mostrando futuramente. Então vou vestir a roupa e vou para o apiário e lá eu ensino a você a fazer divisão. Bora? Essa é a colmeia. Para você fazer esse tipo de divisão, você tem que saber poucas coisas, mas que não deixa de ser importante. E a primeira dela é se o enxame é produtivo. Se não for um enxame produtivo, não adianta estar dividindo. Você tem que ter certeza que ele é um enxame que produz. Outra coisa, tem que ser um enxame com a sanidade boa, um enxame que você não tem problema com traça, ataques de formiga. É um enxame que sabe se defender bem. Não aconselho que seja um enxame muito agressivo. Esse aqui é um enxame que é controlável com fumaça, por exemplo. Porque tem genética, gente, de abelha africanizada, que ela simplesmente não deixa você trabalhar. Saindo dessa parte mais externa, de fora, e indo mais para características de um enxame, você só precisa saber o que é quadro de alimento ou quadro sem nada, quadro com cera. E aí eu vou mostrar aqui para você que nunca dividiu, que tem dificuldade de saber o que é um quadro com ovo, de saber o que é uma rainha, todo esse processo. Porque assim, em uma divisão normal, que você precisa ter um pouco mais de domínio sobre a morfologia, sobre as características, os tempo que leva para uma rainha se desenvolver, desde o ovo até a rainha, você precisa conhecer algumas coisas, como por exemplo, isso numa divisão normal, não é esse o caso, tá? Isso aqui eu quero mostrar para você que é possível você fazer divisão sem conhecer os detalhes menores. Numa divisão normal você precisa saber o que é um ovo, uma rainha, uma realeira. Aqui não necessariamente. Vou fazer aqui um passo a passo. Vou estar aqui explicando melhor como você pode fazer isso. E assim, aqui é o enxame mãe. Acabar eu mostro o enxame que vai ser filho, mas esse aqui é o enxame mãe. E a primeira coisa que você vai ter que olhar, observar, além dessas características que eu citei aqui de um bom enxame, você vai ter que observar que ele tem pelo menos umas 7, 8 lâminas com cera puxada, com crias, com alimentos. Aqui nesse caso é mais ou menos isso que eu tenho. Mas o ideal é que todos esses quadros aqui, ó, estejam completos, estejam puxados. Isso seria o ideal. Mas independente disso, o que é que eu quero que você saiba? É o que é quadro de alimento. Delimitar onde está os quadros de alimento. Olha só, geralmente é os da laterais. Alimento, né? Então, eu quero que você marque, ó. Você vai ver aqui, ó, onde é que está o quadro com alimento. Isso aqui é quadro com alimento. Isso aqui, ó, é cera. Aqui até está um pouco puxado, mas o quadro principal de alimento é esse aqui. Provavelmente, ó, o outro quadro principal de alimento vai ser esse aqui, ó, da lateral. Também ainda estão puxando, ó, mais alimento, certo? Então vamos usar esses dois quadros como referência. Se fosse a colmeia completa,
Provavelmente alimento seria esses dois quadros aqui, certo? Mas no caso eu tenho alimento aqui e alimento aqui. O que é que você vai fazer? Agora vem o mais importante. Tá vendo aqui, ó? Já tô com a caixa aqui, né, embaixo. Essa aqui vai ser a filha, tá? Aqui, você vai precisar de pelo menos 2 lâminas de cera alveolada. Você vai observar o seguinte, ó, que ao todos, quadros que você vai poder manejar, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, pelo menos nesse caso aqui, como é 7, 3 quadros, a metade. Claro que aqui é 7, não tem como você pegar a banda de um quadro, mas aqui vamos pegar 3 quadros, tá? Você não vai olhar nada, só vai pegar esses 3 quadros. Se tivesse completinho era mais fácil ainda, porque você só ia pegar a metade. Você ia ver onde é que estava o alimento, só para se certificar, e iria pegar, né, esses quadros, pegando a metade, contando a partir dos quadros de alimento. Isso é importante porque nesse caso aqui, ó, você vai usar o quadro de alimento como referência. Então eu vou pegar 3 quadros daqui ou 3 quadros daqui. Inicialmente você só vai fazer isso. Então eu vou começar, ó, pegando esse quadro aqui. Outra coisa importante aqui, gente, é a época, tá? Você fazer esse processo é bom na florada, de preferência no início. Porque se você demorar muito, talvez você não produza com esses enxames. Você tem que fazer no início das primeiras floradas, quando os enxames estiverem já consideravelmente fortes. Olha só, gente, isso aqui, ó, ainda é alimento, tá? Mas eu vou levar mesmo assim. E vou chacoalhar, tá? Para eu me certificar que a rainha não venha junto. Vocês vão já entender por quê. E aqui, ó, mais um quadro. Então, ó, eu peguei o terceiro quadro. Tá certo? Aqui, nesse caso aqui, como é um enxame que não tá tão, como é que eu posso dizer, completo do jeito que eu gostaria, que seria o mais ideal, toda a cera tá puxada, você vai fazer o seguinte. Você vai, em vez de pegar o mínimo, você vai pro máximo, tá? Você vai pegar os 4 quadros e vai deixar os outros 3, certo? E aí, esse quadro aqui vem pra cá também. Por que que esse tipo de divisão? O ideal era que você estivesse pegando 5, tá? Pegando a metade. Você não precisa saber o que é ovo, que seria o ideal. E agora vem uma etapa que eu considero importante, muito importante. Você vai, claro, né, aqui, ó, fechar o enxame filho. No enxame mãe você poderia preencher com as 4 lâminas de cera, mas você pode colocar só 2, como eu estou fazendo aqui. Depois eu venho e coloco mais 2. Aqui, da forma como foi feita, chacoalhando os quadros, o mais provável é que a rainha esteja aqui. Só que isso não importa. Mas o mais provável é que a rainha esteja aqui. Logo elas vão puxar realeiras, ó, nessa caixa aqui. O que é que eu vou fazer então?
Lembrando, tá? Essa divisão é para você aí que tem medo de dividir, não sabe o que é um ovo. Então marca o meio da colmeia quando a cera estiver toda puxada. Essa aqui não tava, mas dá para fazer também. E você faz até aqui o que foi feito agora. E aí vem a outra etapa. Você vai fazer o seguinte, você vai fechar a colmeia. E você vai levar ela para pelo menos uma distância de 10 metros. Que é o que eu vou estar fazendo agora. Vou tirar ela daqui e vou levar para outro cavalete. A uma distância de pelo menos 10 metros. E esse enxame aqui, que vai ser o enxame filho, supostamente, né? Ele vai ficar aqui, ó. O que é que vai acontecer aqui? O enxame ficou perto, né? Logo, todas as campeiras, elas tendem a vir para cá, para esse local. E aí, campeira, ela regride função. E provavelmente, elas vão puxar aqui realeiras. Só que o que é importante também, na outra colmeia, pode ser que a rainha não tenha ficado lá, esteja por aqui, acho pouco provável que tem pouco abelha. Mas se isso tiver acontecido, se ela ficar aqui, a rainha, ela vai puxar a realeira na outra. Com 5, 6 ou 7 dias, se eu abrir essa caixa aqui e não tiver raleiras, provavelmente tem na outra caixa, na caixa mãe. Não puxaram aqui porque a rainha ficou aqui. E aí você continua fazendo os manejos na outra caixa. Com 5, 6 ou 7 dias, eu vou abrir aqui novamente e quero verificar aqui com você se vamos ver realeiras. Caso veja, tudo bem, vida que segue. Porque aqui, como eu falei, vão regredir função. De hoje para amanhã aqui, as campeiras que forem chegando do mato, até mesmo as que saírem a partir de agora da outra colmeia, elas tendem a se perder e voltar para cá. Ou seja, esse enxame aqui ele vai ficar bastante forte, porque ele vai ganhar todas as campeiras. No momento tem poucas, que eu vou levantar aqui, ó. No momento tem bastante, não tem tanta abelha assim, certo? Inclusive, aqui ó, ficou com 2 lâminas de cera, eu vou dar uma organizada. Ficou com bastante alimento. Essa outra lâmina de cera eu vou colocar do outro lado, ó, para proteger um pouco. Vou reduzir a alvada aqui, tá? Também. E aqui durante todo o dia vai ficar aumentando o número de abelha, porque as campeiras tendem a vir para cá. E vão ser elas que vão puxar as realeiras. Pelo menos é o que se espera. E no outro caso, a rainha tenha ficado aqui, é lá que vai ser puxado as realeiras, no caso a partir de abelhas que não voam ainda, as nutrícias. Mas foi feito de uma forma que provavelmente a rainha ficou aqui. Então só recapitulando, marca o centro da colmeia, uma colmeia que tenha pelo menos mais de 70% dos quadros puxados, o ideal é que seja 100%. Marca o centro, principalmente ali quando você se certifica onde estão os limites de alimento, e a metade você transfere para uma caixa e a outra metade você deixa na outra. O enxame antigo sai e o enxame filho, o enxame que você está querendo formar, fica no canto da caixa antiga, da caixa mãe. E aí as próximas etapas, à medida que forem acontecendo, eu vou explicando melhor. E caso não saia como planejado, eu também vou explicar tudo isso para você. Mas basicamente eu chamo essa divisão Nutella por causa disso, porque você não precisa de muito conhecimento, você só precisa esperar que o enxame fique com esses quadros todos puxados e parte ao meio. E a partir daqui, se você deixar elas caminhar sozinha,
provavelmente, se está no meio de uma florada ou no início, vai dar tudo certo. E é isso que eu vou mostrar nas próximas etapas. Essa é a famosa divisão Nutella, por ser uma divisão que você aí que se considera com baixo estudo, não sabe o que é um ovo, tem a visão ruim, mas quer fazer divisão porque já está cansado de capturar enxames no mato, fazer transferência, resgate, você tem essa opção. Então já fechei a colmeia, já levei o enxame mãe, né, que foi o que saiu daqui para mais ou menos uns 20 metros daqui, tá dentro do mesmo apiário. Posso até revisar ela depois também com vocês, na próxima vez que eu vim abrir aqui. Mas essa é a primeira etapa da nossa divisão Nutella. A partir daqui você não precisa fazer mais nada. Aqui elas sozinhas resolvem. Estou de volta para fazer a segunda parte dessa divisão. Vou tentar fazer em 3 partes. Poderia explicar um pouco mais em fazer em mais partes, mas vou tentar resumir ao máximo aqui e fazer em 3 partes. Hoje eu gosto de esperar pelo menos, né? Você pode fazer essa revisão de 5, 6 ou 7 dias, até mais. Mas o ideal é dentro disso, 5, 6 ou 7 dias para selecionar, ver se tem raleiras puxadas. Foi isso que eu vim fazer. Logo, vou vestir a roupa e vou para o apiário fazer essa revisão. Revisão que, se você tem dificuldade e está iniciando agora, pode até pular ela. Não recomendo, mas isso pode sim ser feito. Então, só vestir a roupa e vamos fazer essa revisão. Começar aqui a aplicar fumaça. Geralmente elas ficam bem mais defensivas. Esses enxames aqui estão todos sendo preparados. Pouca movimentação. E esse aqui é o enxame filho, que é o que nós vamos estar abrindo para fazer a revisão. Baixa movimentação, mas é normal. O enxame foi dividido, então ele está no processo de se recuperar. Aqui espera-se que tenha realeiras. Caso não tenha realeiras, vou para o outro enxame e lá vamos ver se tem ou não as realeiras. E assim, sobre a questão do aproveitamento de realeiras. Hoje está com 6 dias. Então provavelmente vai ter um equilíbrio entre realeiras abertas e fechadas. Se eu tivesse abrido ontem, provavelmente tinha mais aberta e alguma ou nenhuma fechada. Se eu abrir amanhã ou segunda, provavelmente eu teria mais fechadas. Essa é a dinâmica quando estamos falando de realeiras. Aqui, a rainha espera-se que nasça com algo em torno de 15, 16 dias. Só que nesse caso, como eu não tenho o controle, elas podem ter puxado de um ovo no dia da divisão. Então, talvez com 12 dias já tenha uma princesa aqui. E aí, né, inicia uma nova fase. E ela vai demorar ainda um pouco, vai ficar pronta, vai fazer o voo nupcial. Lembrando que com a abelha africanizada, ela é sempre mais precoce. Aqui também,
gente tem que entender que, ó, tô ficando alvoroçada, né? No caso, quando você está dividindo, elas sempre ficam mais agressivas que o normal. Então, coloca aí semente, questão de aproveitar, que é bom aproveitar com 10, 9 dias. Aqui eu posso também fazer esse aproveitamento, ou melhor, o desdobramento. Não sei se eu vou fazer. Se você abrir com 5 dias, que inclusive com 4, 3 dias é muito bom para coletar geleia real. Mas a partir de 5, 6 dias, mas com 6 dias tem um equilíbrio entre abertas e fechadas. Com 7 dias a maioria já vai estar fechadas. Aqui talvez tenha um equilíbrio. Então vamos abrir a colmeia. Agora eu vou estar aqui abrindo a colmeia. Nesse caso aqui corre o risco da abelha rainha ter ficado aqui, mas tudo foi feito pensando nessa possibilidade e planejado para que ela fosse, né? E aqui ficasse de fato o enxame filho. Aqui em divisão, geralmente o enxame fica bem mais agressivo que o normal. Normal, tá? E agora vamos ver se de fato deu certo. Aqui como ele ficou, ó, com bastante abelhas, que foi as campeiras que vieram. Então não precisa se preocupar, é só tocar o barco. Inclusive essa revisão eu não aconselho, mas se você não quisesse, você nem fazia. Por isso que é a Nutella. Aqui eu só quero mostrar para você que de fato dá certo. Se tiver realeira, você já pode considerar a divisão foi um sucesso. E esse primeiro quadro, ó, com bastante alimento, não tem realeira. Não desse lado, vamos ver se não tem desse, né? Só uma aqui, mas não tem nada dentro. Caso a falsa. Tem muito alimento. Também ficou bastante crias fechadas. E olha só, gente. Aqui, ó, tem, ó, uma, duas, é fechada, aberta, fechada, aberta e aberta. Essa aqui é uma genética que eu gosto dela, é produtiva, mas essa é uma característica dela que eu não gosto. As rainhas dela sempre vai ser pequena. Então, ó, esse quadro aqui, ó, tem várias. Calma aí que eu digo já o que, que a gente vai... O que é que eu poderia fazer aqui? E agora vamos para cá, ó. Aqui, ó, tem uma. Vamos ver se tem larva dentro. Não tem. E esse aqui, ó, alimento. Bem puxada a cera, né? Aqui tem muita campeira ociosa. Então elas puxam mesmo. Agora aqui, ó, se você só quiser fechar e deixar ela seguir, tudo bem. Só que aqui tem um quadro com muitas realeiras. E aí o que é que acontece? Aqui pode nascer, pode acontecer o seguinte. Essas que estão fechadas, uma delas, elas podem nascer, tá? E aí furar, matar todas as outras. Esse é o melhor que pode acontecer. Só que se você deixar várias, pode acontecer o seguinte. Essa daqui, ó, a primeira que está fechada aqui, ela pode voar com parte desse enxame aqui. E isso
não é legal, tá? Porque esse enxame aqui ele pode ficar muito fraco ainda. Então o ideal aqui, ó, é que eu tire, principalmente aqui, ó, essas fechadas. Inclusive eu gosto de coletar para eu comer a geleia real. Então eu vou tirar aqui algumas dessas fechadas, ó. Isso aqui também. Isso aqui eu poderia aproveitar, tá? Inclusive fazer o desdobramento. Depois eu vou mostrar aí uma divisão para vocês, como você já faz pensando no desdobramento. Aqui não foi esse o caso. Eu não fiz pensando em desdobramento. Mas se tivesse dado certo, eu poderia ter feito esse desdobramento. Então aqui, ó, só deixei uma aqui no canto. Essa realeira eu vou coletar, né? Vou colocar ela aqui do lado. Vou ver aqui se tem mais desse lado aqui. Mas tem uma fechada desse lado aqui. Não, tá aberto. Ó, mas tem várias nesse quadro. Aqui também, ó, tem mais, ó. Vou tirar todas essas que estão fechadas. Inclusive dizem que quando você faz isso, você favorece mais ainda ser puxada com maior qualidade. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas vou deixar aqui as abertas. Vou deixar só duas, tá? Não mais que isso. O resto eu vou destruir tudo. Então aqui, ó, tá ficando uma aberta aqui e outra aberta desse lado aqui. O resto, ó, eu tô destruindo. Destruindo não, né? Coletando, porque eu gosto de aproveitar a geleia real. Inclusive essas abertas aqui, ó, tem bastante. Estraguei, mas... descartar, estraguei. Então, ó, só ficou duas. Uma desse lado e outra do outro lado. Aqui, essa questão do desdobramento, vou fazer uma divisão pensando nisso. Vou estar mostrando para vocês como é fácil, tá? Aqui ficou duas realeiras. Se você tem dificuldade de saber o que é uma realeira com larva dentro, você não precisa fazer essa etapa, tá? Mas eu considero essencial também. Chamezinho agressivo. E aqui podemos dar por encerrado. Agora aqui a próxima revisão que eu vou fazer é apenas para a gente verificar se tem ou não uma abelha rainha fazendo postura. Feito isso, já posso dar cera para elas, o restante, e aí elas vão continuar o desenvolvimento. Esse é o apiário que está, o enxame, que hoje está fazendo a revisão. Revisão que eu considero muito importante, porque caso não tenha dado certo, tenho que iniciar o processo de recuperação. Aqui, ó, vou revisar esse enxame. Esse enxame é um enxame que está em formação também. Aqui é uma captura que foi feita. Não tinha nem a intenção de ter feito a captura aqui, mas como essa caixa foi trazida para esse local com 5 lâminas de cera, ou era 4, não me recordo direito, acabou capturando. No caso eu tinha trazido para fazer uma divisão, agora eu tenho que revisar ela. Aqui, ó, quero que você observe o seguinte, o meu espaçamento, ó. Eu não gosto, abelha africanizada, colocar a caixa perto. Quando o pau canta, meu filho,
é difícil, viu? Aqui, ó, o enxame de ano passado, mas é um enxame que eu acabei tirando o quadro deles, doando para outros enxames, por isso que eu ainda não coloquei melgueira nele. E aqui eu quero que você observe, ó, praticamente do lado, ó. Aqui é o enxame mãe, né? E aqui o enxame que eu vou estar aqui revisando com você. Como hoje está com 30 dias, o ideal é que eu veja ovo aqui. Eu não gosto de fazer essa revisão com 30 dias, eu prefiro esperar os 33 dias. Mas na maioria dos casos já tem rainha fazendo postura. Talvez esse enxame já esteja até precisando de cera. Caso esteja, vou dar uma lâmina. Já tinha colocado fumaça aqui com uns 15 minutos de antecedência. Esse manejo é muito importante para manter o enxame calmo, principalmente enxame que passou por processo de divisão. Creio eu que deu certo. Esse enxame é um enxame que ficou bastante populoso, mesmo tendo feito essa divisão, porque no caso foi investido caixas, e sempre que isso é feito, acaba ficando populoso mesmo. É normal. Aqui, ó, colocar as luvas para não levar a ferroada de graça, à toa. E aqui faltou eu explicar para vocês algumas coisas que são bem importantes, como as fases de desenvolvimento. O ideal é que tivesse molhado essa luva, ela fica mais macia. Tá dura, seca. À medida que a mão vai suando, ela vai ficando mais mole. E aqui no caso faltou eu explicar para você as fases de desenvolvimento e por que eu não gosto de fazer com 30 dias, que é o caso hoje aqui. Porque assim, se for ver as fases de desenvolvimento, vamos ter 3 dias de ovo. E aí elas não puxam de ovo, né? Puxam de larva de um dia. Depois que essa larva nasce, eu vou ter 5 dias de larva. Passando essa fase de larva, ela vai entrar na fase de pré-pulpa e pulpa, que são 7 dias. Logo a rainha vai nascer aí com algo, se levar em consideração esses prazos máximos, ela vai nascer com 16 dias. 15, 16 dias. Inclusive a abelha africanizada é bem precoce, né? Só que depois que ela nasce, ela ainda precisa de um tempo para formar ali o seu sistema reprodutivo. E isso pode demorar de 9 a 12 dias. Depois disso, ela vai fazer o voo nupcial, que é quando acontece a fecundação com mais de um zangão. É por isso que o recomendado é fazer sempre no período das floradas, porque tem mais zangão. E depois de fecundada, ela volta para a colmeia, porque a fecundação ocorre fora. Ela vai levar ainda alguns dias até iniciar uma postura uniforme, que pode demorar de 4, 5, 6 dias ou bem antes. Cada genética é um caso. Logo, se você for observar aí, né, contando os prazos mínimos e máximos, olha só que enxame populoso. O enxame ele pode demorar de 26 a 33 dias. Rainha no caso, né, para ficar pronta, fazendo ali uma postura boa. Principalmente porque a diferenciação ela começa a partir da larva de um dia. E o apicultor que divide, ele não tem controle, porque até 3 dias depois do início da divisão, pode ser que tenha ovo nascendo e a partir dali é que elas vão iniciar. É por isso que tem essa margem, 26, 33. Eu gosto de fazer a partir de 33, eu está com 30, né? Mas creio eu que tenha dado certo. E por que é que eu gosto de fazer a partir... Olha só, iniciando a puxada da cera. E por que é que eu gosto de fazer a partir de 30? Muito simples. 33 no caso. A recuperação e o diagnóstico, caso não tenha dado certo, é bem mais fácil do que quando você faz no prazo mínimo, 26,
Ali com 33, se não tiver dado certo, é bem provável que já tenha operária fazendo postura. E aí eu consigo fazer uma identificação rápido e fácil. Olha só, um quadro com alimento, bastante alimento, aí na lateral. O ideal aqui era que eu estivesse marcando ela, eu pegasse ela para marcar, mas aqui eu não necessariamente preciso até mesmo ver ela, porque caso tenha dado certo, eu só preciso ver ovo. E eu já estou vendo o ovo aqui. E no caso desse ano, como é um ano ímpar, a cor seria amarela. Eu até tinha preparado, né, com corante, só que desmarca muito rápido. E aí eu vou fazer outros testes, vou trabalhar de outra forma. Olha, repleto de ovo, ou seja, tem uma rainha aqui. Eu vou ter que bolar outra forma. Muito ovo, ou seja, deu certo. Infelizmente a câmera não consegue focar, mas esses quadros têm bastante ovo. E isso significa que a divisão deu certo. E aqui, ó, é até interessante, né? Por isso que eu digo, 33 dias é o ideal. Por quê? Porque se for ver aqui, ó, só tem ovo. Com 33 dias, quando costuma pegar uma genética um pouco mais precoce, que as coisas aconteceram tudo bem antes, eu costumo até mesmo ver, olha só que quadro lindo com alimento, eu costumo até mesmo ver se ela não está aqui, né, nesses outros quadros, crias fechadas, o que significa dizer que já está com mais de 7 dias que tem ali uma rainha fazendo postura. O bicho está um pouco populoso, pouco provável de eu ver ela aqui. Pode ser que ela esteja aqui, né, nesse quadro, ó. Vem aqui se ela não ficou nas laterais. Chamezinho populoso, top. Balançar esse quadro para dar uma ajeitada aqui nele, porque ficar a puxada torta da cera. E aqui, ó, no caso, como eu não veio ela, inclusive o enxame tá até calmo, né, porque já tem uma rainha aqui fazendo postura, normalizou. Vou passar aqui mais outra vez, organizando o alimento todo para um lado. Preferência por colocar tudo que é cera mais velha colado aqui nesse lado, porque depois posso colher e derreter esse quadro velho. Mas aqui eu já vi ovo, eu estou satisfeito. No entanto, se eu quiser marcar, que a intenção é essa também, eu tenho que fazer isso logo. Próxima revisão aqui, provavelmente eu já tenho que estar marcando. Então aqui, ó, cera nova com muito alimento. Vou deixar na parte mais intermediária aqui, que pode ser que elas limpem e a rainha volte a fazer postura nela. Olha só, quadro com ovo, e aqui, ó, as realeiras onde nasceram, né? Até eliminar falsas ou realeiras nascidas. E aqui, ó, repleto de ovo. Vou começar a organizar aqui, ó, que é a área principal. São os 6, 7 quadros do centro. Inclusive essa é uma característica, tá, de abelha africanizada, que não podemos ignorar. Por isso que muitas vezes aquelas genéticas melhores, você tem que trabalhar com sobreninho ou uma melgueirinha, deixar ali como sobreninho, porque muitas vezes não é suficiente. Vamos ver ainda se conseguimos ver ela aqui com muito cuidado. O enxame está calmo. Mas aqui, ó, isso aqui já é um tijolão aqui, ó, um quadro com alimento. E aqui eu vou colocar desse lado com muito cuidado. Ó, vai ficar com 2 quadros aqui de alimento desse lado. Não sei se conseguimos ver a rainha aqui. Olha só, gente, que lindo. Acabei de ver ela ali. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui, mas não dá. Mas ela está aí, ó, na lateral da caixa. Eu sei que é difícil ver, mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Mas ela, ó, tá nesse bolo aqui de abelha.
Infelizmente não vai descobrir para vocês conseguirem ver, mas tá top, né? Vamos deixar aqui o enxame. Consegui ver a rainha, ver postura. Tá iniciando agora a postura. Ou melhor, né? Já iniciou há alguns dias, porque já tem até alguns quadros aqui com crias já começando a ficar um pouco mais madura. Logo isso é um indicativo que ela já começou a fazer postura há uns 3, 4 dias. A lâmina de cera vai ficar aqui. Cuidado aqui para não puxar em torno. Descer aqui com calma. Olha só, agora tá mais fácil, ó, de ver a rainha. Onde é que ela tá? Ela tá bem aqui, ó. Na ponta do... Na ponta aqui do formão, olha só que linda aí, ó. A abelha rainha, né? Então, tá tudo ok, tá tudo certo. Devolver aqui a outra lâmina. Eu gosto de ver ela, se ela tá no canto que ela fica protegida, porque evita de você matar. Esse quadro aqui era alimento ou tinha ovo também? Tem ovo. Vou voltar aqui. Botar elas pra dentro pra fechar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe os manejos mais avançados em divisões, que no caso é o desdobramento e de divisão sucessiva. Eu até fiz umas esse ano, porque nem todo enxame dá certo, mas sempre que dá eu tenho o caixa desocupado eu faço. Infelizmente eu até tinha gravado para mostrar para vocês, mas acabei perdendo a gravação por erro meu. O telefone faltou memória e eu fui tentar liberar espaço, acabei deletando os vídeos dos desdobramentos e das divisões sucessivas. Só que ainda assim eu quero fazer a revisão para ver se tem postura e mostrar para vocês mesmo assim. Esse enxame aqui, gente, depois que ele entra nesse estágio, eu tenho que trocar eu tenho que dar cera alveolada aqui em quantidade o mais rápido possível. Hoje não é necessário, posso esperar mais uma semana para dar essa cera. Mas eu tenho que fazer isso. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa divisão. Enxamezinho tá top, desenvolvimento tá top. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. É muito, mas muito importante mesmo você verificar se é inscrito no canal, curtir o vídeo, porque só assim o canal vai crescer e vou ter condições de postar cada dia um material melhor do que o outro, com mais empenho. Sua inscrição é muito importante. Lembrando que você pode ser membro do canal em breve, dá uma olhadinha, tá bem interessante, tá ficando bem interessante. Não esquece de dar uma olhadinha futuramente. E era isso aí, um grande abraço e até o próximo.